Muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula do canal Papo de Historiador. O nosso assunto de hoje é República Velha. Na verdade, nós vamos falar hoje da República do Café com Leite, tendo em vista que República Velha, na verdade, é todo esse ato que vai do 15 de novembro de 1889, o golpe que proclama a República no Brasil, até o golpe que encerra a chamada República Velha, que é a Revolução de 30, né? O golpe de 30, que alçará Getúlio Vargas, gaúcho de São Borja, ao poder do Estado brasileiro. Sim, a história do Brasil é marcada por golpes, e isso também vai render uma videoaula. Tá? Vamos falar depois da evolução política da história do Brasil. Inclusive, um pouco sobre isso a gente comenta na live que tivemos, então, no canal, a primeira live do canal Papo de Historiador, que também vocês podem conferir aí acessando o link, né, junto ao canal. Bom, nosso objetivo hoje é traçar a ascensão política daqueles que seriam caracterizados como os barões do café. Isso porque, no primeiro momento da vida republicana, nós vamos ter no Brasil dois militares, dois marechais, tendo à frente o poder presidencial. O primeiro deles, Deodoro da Fonseca, seguido depois de Floriano Peixoto. Somente em 1894 é que nós vamos ter a ascensão do primeiro civil ao poder, o cafeicultor paulista Prudente de Moraes. E a partir dele, teremos então o início de um período chamado de República Oligárquica, ou República do Café com Leite, ou simplesmente República do Café. Porque o café vai ser sim, né, já era no Império, e durante a República Velha seria mais ainda, um produto extremamente lucrativo na pauta de exportação. Não era o único, a gente vai ver isso também, mas era um principal produto de exportação, o mais lucrativo certamente, na maior parte do tempo em que nós tivemos aí o contexto de exercício político desses senhores barões do café. Tá? Para a gente poder então dar sequência e analisar esses aspectos pertinentes ao período, nós vamos então nos valer do nosso tradicional slide, né? Materialzinho que nós vamos depois colocar na descrição para que vocês possam ter acesso. Então vamos projetar o material aí. Muito bem. Bom, então nós temos aí como principal aspecto durante esse contexto, e aí deixa eu só explicar, por que república oligárquica, né? Oligárquica vem de óligos, óligos significa grupos. Então uma república onde grupos estão à frente do poder. Que grupos são esses? O termo café com leite, que vocês devem observar, o fundo da imagem traz uma charge da época, representa a alternância entre dois estados do poder, que seriam basicamente paulistas e mineiros. Toma cuidado com algumas armadilhas. Pensar que nesse período, de 1894 a 1930, somente paulistas e mineiros governaram o Brasil, além de um ledo engano, é uma armadilha sedutora de prova de vestibular. E isso porque nem sempre os governantes foram ou paulista ou mineiro. Vou dar alguns exemplos. Hermes da Fonseca tinha uma ascendência gaúcha e foi o primeiro presidente gaúcho, diga-se de passagem, a governar o Brasil. Depois nós tivemos também a figura do Washington Luiz, que era de Macaé, interior do Rio de Janeiro, fez carreira política, é verdade, por São Paulo, era um dos maiores e mais valorosos paulistas. Mentira, a gente vai ver depois, tem uma história engraçada sobre ele, o cara foi infiel, tomou um tiro da amante, né, Elvira March, uma marquesa italiana, que no Copacabana Palace acaba disparando contra ele devido a ciúmes acometidos, ela com 28 anos, na flor da idade, ele já com seus 56, galanteador, acaba tendo uma discussão com ela, ela dá um tiro nele, ele é levado às pressas, né, para o Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, pelo próprio dono, né, do Copacabana Palace, e aí depois no noticiário sai que ele foi acometido de uma apendicite. Mentira, tomou um tiro da amante, 4 dias depois desse atentado contra ele, ela se suicida ou foi suicidada, aí é um episódio ainda da história política do Brasil um pouco enuviado. O fato é que ela se joga, né, ou foi jogada do alto do Copacabana Palace, né, do quarto onde ela estava hospedada, e acaba então com isso morrendo. E ele toma um tiro, e na mídia, no primeiro momento, não é publicitado o real fato da sua internação, porque ele era um presidente conservador, né, como os paulistas do período foram, e que tinha o apoio dos setores vinculados à Igreja Católica, né, os setores conservadores da elite paulista, da aristocracia do café. Então imaginem, né, um homem que tinha uma conduta ilibada, que era casado, estava com uma amante mais jovem, né, uma acompanhante, como eles chamavam naquela época, em um ato libidinoso, quando foi então atingido por uma crise de ciúmes
segundo o que relatam alguns biógrafos, e ela acaba então cometendo disparos contra ele. Mas enfim, então o Washington Luiz de Macaé, né, fofoca histórica à parte, o Washington Luiz não era propriamente um paulista, mesmo tendo feito carreira por São Paulo. Então, só para dar alguns exemplos, né, de que nem sempre mineiros e paulistas governaram. Mas é verdade, muitas vezes esses mineiros e paulistas, mesmo não governando, eles tinham influência sobre o governo de outros que não os representassem diretamente. Então, na grande maior parte do tempo, nós temos aí uma hegemonia de São Paulo e Minas. Por isso, então, se faz referência ao café com leite. O trocadilho café com leite, ele também é um pouco enganoso. Por quê? Porque tanto o Minas Gerais quanto São Paulo tinham como principal produto na pauta de exportação o café. Então, quando a gente fala em café com leite, parece que os paulistas exportavam café e os mineiros produziam e exportavam derivados do leite ou o próprio leite. Cuidado, o maior produtor leiteiro naquele contexto no Brasil era o Rio Grande do Sul devido à pecuária extensiva, que era fortemente praticada no estado. Então, é durante a República Velha que nós vamos ter ali o governo de Getúlio Vargas. Sim, Getúlio vai ser presidente de estado, né, no Rio Grande do Sul, que seria hoje o equivalente ao governador do estado. E aí ele vai criar o Banrisul, e aí ele vai incentivar as práticas da agricultura. Antes dele, na verdade, o Borges de Medeiros já tinha dado início a esse processo, né, de vincular-se aos setores agrícolas, agroexportadores, e ele vai, obviamente, fortalecer esse processo no Rio Grande do Sul. Mas, assim, a pecuária era, numa primeira instância, a grande força econômica do Estado, seguiria sendo do mesmo modo, ainda que houvesse abertura de espaço para o plantio de gêneros da agricultura, mas, então, a produção leiteira nacional era gaúcha. Tá? Por que, então, os mineiros são chamados de representantes do leite nessa política dual entre paulistas e mineiros? Porque eles tinham produtos que eram tradicionais da sua culinária, como até hoje, derivados do leite. A exemplo do queijo, né, de Minas, que é inclusive um patrimônio nacional, né, o processo de fabricação do queijo mineiro. E é o queijo de Minas, que inclusive já veio na prova do Enem. Né? Ele é, na verdade, o que é o patrimônio, é o método de se fazer o queijo. Então é um patrimônio que a gente chama de imaterial, ele não é um patrimônio material, porque não é o queijo, é como fazê-lo. Então, Minas, por ter essa condição e essa tradição culinária de constituição de derivados do leite, como o pão de queijo, como o queijo, assume nesse trocadilho, né, a alcunha de leite, enquanto o café fica sob a incumbência de São Paulo. Agora, cuidado, tanto Minas quanto São Paulo tinham como principal produto na pauta de exportação o café. Tranquilo? Então vamos lá. É um período marcado pela hegemonia das oligarquias cafeeiras, paulistas e mineiras. A estrutura política, nessa fase, marcada então por essa alternância no poder, criava, a partir dessa hegemonia, o que a gente chama de grupos marginais. Grupos marginais porque eles estão à margem do processo hegemônico. Então, se é a hegemonia de Minas e São Paulo, existem alguns outros estados que estão satélites a essa estrutura. Como, por exemplo, a gente vai ter o caso do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Rio de Janeiro, entre outros mais. Ainda que esses estados não participassem diretamente do processo administrativo majoritário do período, que é o processo presidencial, eles compunham outros poderes importantes, como o legislativo, tá? Assumiam cargos de ministério. Então, a liderança presidencial é paulista e mineira, isso é um fato, mas a participação dessas elites satélites era muito presente junto às configurações e instituições de poder. Vale lembrar que o Rio Grande do Sul é o terceiro colégio eleitoral no âmbito nacional. Então, a sua relevância é muito importante. Tanto é verdade que quando for formado, né, um pacto, a Aliança Liberal, que é uma resposta ao ataque paulista e à ruptura da política do café com leite por São Paulo, a gente vai ver mais adiante como é que isso vai acontecer e por que isso vai acontecer, é o Rio Grande do Sul e também a Paraíba, que são trazidos pelos mineiros de Antônio Carlos para constituir a chapa presidencial e vice-presidencial. Então, Getúlio Vargas como presidenciável, ele que tinha sido ministro do governo Washington Luiz, né, ministro da Fazenda, teve um grande desempenho nessa condição de ministro da Fazenda, e depois se aparta da pasta da Fazenda, então, para se tornar candidato à presidência.
Então ele vai ser candidato presidenciável pela Aliança Liberal, representando o Rio Grande do Sul. E como vice, então, né, da Paraíba, João Pessoa. E aí nós vamos ter todo um processo político que, do outro lado, enfrentaria os paulistas, o indicado de Washington Luiz do PRP, que era o Partido Republicano Paulista, e este vai ser Júlio Prestes. Mas essa história, essa contenda, que termina num golpe de Estado, conhecido e batizado como Revolução de 30, a gente vai comentar mais adiante. Tranquilo? Então, vamos dar sequência e analisar as características desse período da política do café com leite. Um dos aspectos conceituais mais importantes desse período é o chamado coronelismo. Tá? E o coronelismo ele vem da palavra, obviamente, coronel. Os coronéis eles são aqueles latifundiários que surgem como figura política muito relevante lá ainda no período regencial, quando nós tivemos ali nos idos de 1837 a figura de um ministro da Justiça, né, o padre Diogo Feijó, que vai criar como ministro da Justiça o que a gente chamava de Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional era uma tentativa de constituir uma defesa brasileira frente aos atentados possíveis às fronteiras da nação. Uma vez que o Brasil, durante essa fase política, chamada regencial, não era governado por um imperador. Este ainda muito jovem, filho do então imperador Dom Pedro I, que em 1831 tinha renunciado para assumir o trono português, ele era então tutelado. Ele tinha então, na verdade, como representante da sua autoridade, membros eleitos na política brasileira, das elites brasileiras liberais e conservadoras. Então nós temos ali um período de grande instabilidade, de grandes agitações sociais, com a eclosão de revoltas e revoluções, como a Farroupilha, Sabinada, Balaiada, Malês, né, entre outras mais. Era necessário criar uma força de policiamento e de proteção, não só das fronteiras, como do interior do território nacional. Então se cria, né, a chamada Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional, ela convoca, ela constitui-se da elite latifundiária, que com a incumbência do título de coronel, que é dada pelo governo a ela, que é concedida, né, ela passa a formar por si só e patrocinar com recursos próprios uma milícia, um grupo armado que deveria, em caso de necessidade, incorrer em apoio do poder público, do Estado, do governo, tá? Sempre que assim fosse necessário. E por isso mesmo se constitui essa figura política e econômica dentro do Brasil. Chegado então o período do Segundo Reinado, quando Dom Pedro então assume a condição imperial, nós temos a manutenção da figura do coronel, mesmo que a Guarda Nacional venha a ser desconstituída, né, venha a ser então substituída pelo Exército como instituição militar, tal qual nós conhecemos hoje. Ainda assim, a figura social, a memória social e política desses personagens, dessas elites nacionais e regionais, permanecerão vivas dentro do cenário político. Então, quando a gente fala em coronéis, a gente não está mais se atribuindo ou se vinculando à figura militar de um indivíduo, mas estamos sim nos vinculando ao que foi no passado histórico uma figura militar de importância e que, não tendo mais essa importância militar em nome da defesa da nação, ainda assim representa uma autoridade. Uma autoridade pelo poder econômico que tem, pela influência nas instituições políticas que passaram a ter. O coronel ele era inevitavelmente uma figura de autoridade e que deteria em suas mãos a condição de, sim, controlar redutos regionais fundamentais e, principalmente, detentores de todo um protagonismo nacional. Então, os coronéis se tornariam a base política no Brasil da República Velha. Daí o porquê o termo coronelismo ele vai se referir à ideia desses líderes que usam do prestígio pessoal para arregimentar votos, para constituir através das regiões que tinham controle, que tinham suas terras, que tinham influência econômica, para angariar naquelas regiões a possibilidade de garantir a eleição de um determinado candidato com os votos que eles passariam a deter. Bom, por que os coronéis conseguiriam fazer isso, instituindo barganhas políticas, conchavos, entre outras coisas mais, que os tornavam a essas instituições políticas de governo bastante importantes? Porque o voto à época era o voto aberto.
Vale lembrar que a Constituição de 1891 ela determinava o voto como um voto aberto. O que significa isso? Que era possível tu saber em quem o indivíduo havia votado. As atas eleitorais elas eram abertas e públicas. Então tu sabia em quem o fulano Beltrano tinha votado, possibilitando que tu predeterminasse em quem eles iriam politicamente se vincular. Os coronéis, usando do prestígio, usando então desse caráter pessoal, desse poder econômico que lhes cabe, como latifundiários que eram, passavam a manipular o processo político a partir dos seus próprios interesses. Daí o porquê os locais de votação a gente acaba chamando de currais eleitorais. O que é o curral eleitoral? Ele, na verdade, é o local onde os eleitores que o coronel havia conduzido ao processo de voto iriam apenas representar a vontade do coronel. Então a gente chama de curral porque faz uma analogia, onde então se colocavam os animais nas fazendas, sobretudo os burros, o gado, o cavalo, que é como as pessoas literalmente eram manejadas, como instrumentos, como propriedades deste coronel. Se tu observar a imagem de fundo aí, do slide, tu tem uma charge daquela época que falava sobre o voto de cabresto. O que seria o voto de cabresto? O voto de cabresto é aquele voto pré-determinado pelo coronel. Então, o cabresto é aquilo que tu usa no animal, como mostra a charge, para conduzi-lo, para direcioná-lo. Então, como um cabresto, as pessoas eram controladas pelo coronel, pelo seu poder, e eram levadas, então, a fazer a escolha política que o coronel assim determinasse. Tem até um dito bastante interessante que fala sobre as práticas do período eleitoral. As pessoas só se entendiam como gente, só eram vistas e enxergadas pelo coronel no período da eleição. Ali as pessoas ganhavam roupas, ganhavam outros mimos diversos, inclusive algumas benesses, no sentido financeiro pelo coronel, para que votassem e para que influenciassem aqueles próximos a eles para votarem em quem o coronel assim desejasse. Então vejam que a força política dos coronéis ela é uma força bastante relevante e destacada dentro dessa realidade política republicana do Brasil, da República Velha. Isso é tão forte que a política dos coronéis ela não fica restrita apenas ao âmbito local. Nós vamos ter esses coronéis fazendo acordos entre si. E, inclusive, acordos que chegam à esfera nacional. Porque no contexto do governo Campos Salles, que vem a sequência do governo do Prudente de Moraes, como eu te disse, Prudente de Moraes foi o primeiro cafeicultor paulista a assumir a presidência, e depois, então, como sucessão a ele, nós temos Campos Salles. E quando o Campos Salles chega no poder, ele cria uma estrutura administrativa que a gente vai chamar de política dos governadores, onde literalmente os governos estaduais e os seus respectivos partidos passam a fazer acordos conchavos. E isso vai explicar, por exemplo, por que há uma hegemonia de paulistas e mineiros. Porque nós temos ali em São Paulo e Minas os dois primeiros e maiores colégios eleitorais brasileiros. E colégios eleitorais significam o número de votantes. Então, os coronéis dessas duas regiões, que eram prósperas por conta do café, então eram ricos latifundiários, faziam acordos na sua base para eleger um determinado presidente. Então, o que acontecia? Os governadores de estado faziam entre si acordos e determinavam um apoio, direcionavam um apoio político a partir da sua base local, municipal, que eram os coronéis, para que assim, então, o candidato determinado por esse acordo fosse vitorioso nas eleições presidenciais. Então, a política dos governadores era a política que firmava um acordo que permitia, então, para que os governadores determinassem quem seria, num apoio mútuo entre eles, o próximo presidente da República. Paulistas e mineiros, devido à força que tinham, uma base de coronéis extremamente próspera pela riqueza do café, acabavam tendo maior apoio, maior quantidade de votos arregimentados e por isso tiveram a hegemonia durante esse período, tá? Como a gente havia acabado de comentar. Bom, é um período marcado, inevitavelmente, por fraudes. E essas fraudes, oriundas das manipulações dos resultados, elas são propiciadas, e a gente citou isso, pela condição do voto ser aberto. E pelos acordos, pelas relações de poder que vão se entranhando nesse meio social.
É válido lembrar que 80% da população brasileira se encontrava no meio rural. Cerca de 80% da população estando no meio rural significa que elas estão à mercê dos donos, dos proprietários, dos latifundiários dessas terras, os coronéis. Então, evidentemente, que eles têm um poder econômico que vai se refletir no âmbito político, que vai acabar gerando manipulação do processo, dado o voto aberto, e que passam, então, a garantir a eles não só a influência, como a decisão sobre o rumo político republicano. Alguns mecanismos são utilizados muito claramente nessa intenção. A gente falou ali anteriormente, né, dos currais eleitorais, a gente falou do coronelismo, desse determinismo dos coronéis ao processo, falamos da política dos governadores e citamos o voto de cabresto. Ele que volta a aparecer agora como conceito. Então, o voto de cabresto, o voto determinado, obrigado pelo coronel, aquele que estava sobre o seu domínio, a sua influência. Porque imaginem vocês, um trabalhador, vamos pegar um exemplo hipotético, trabalha no interior paulista, região de São Bernardo dos Campos, tá? Vamos imaginar dessa forma. E aí nessa região, onde seria São Bernardo dos Campos, tem um cafezal, e esse camarada lá vive com a sua família. Chega em época de eleição, o coronel se aproxima e diz, tem que votar no candidato A, tá? Bom, aí o indivíduo diz que não vai votar no candidato A porque tem uma predileção, ou enfim, mesmo que seja verdade que nessa época, né, a consciência de voto ela era quase inexistente. As pessoas tinham pouquíssimo acesso à informação, havia um analfabetismo muito significativo no Brasil, majoritário, tinha cerca de 90% da população analfabeta nesse contexto. Então nós estamos falando de uma população inculta, no sentido formal, e cuja visão de mundo muitas vezes era limitado à missa que frequentavam no domingo. Então, evidentemente que não havia, claramente no cenário rural, que é esse cenário majoritário, não havia uma pluralidade de possibilidades, nem um debate, nenhum tipo de informação que não outra passada pelo coronel ou, como eu disse antes, dentro da igreja, na missa dominical. Então, acabava que a sugestão do coronel ela acabava sempre se tornando algo extremamente cabível de ser cumprida. Porque para o povo daquele período, pouco fazia em quem se iria votar. Até porque o povo nunca tinha sido agente histórico, não tinha sido protagonista político em nenhum momento até aquela fase da história do Brasil. Então, é claro que o voto de cabresto ele é assim chamado, porque o coronel ele não vai só manipular, ele não vai só arquitetar os votos do meio rural. Ele também vai influenciar politicamente no cenário urbano. Ele também vai estabelecer sistemas, relações de poder, de controle e manipulação política no meio urbano. Porque era normalmente ou era o filho, ou era o sobrinho, ou era o enteado, ou o próprio coronel, o prefeito local dessas cidades interioranas que estavam circundadas pelos cafezais. Então, nesse cenário urbano, onde havia uma maior politização, onde os periódicos circulavam então as ideias e os pensamentos políticos de então, ali a ação do coronel acabava tendo que ser um pouco mais incisiva, porque havia uma consciência política que no meio rural, tradicionalmente, normalmente não acontecia. Então, quando a gente fala em voto de cabresto, esse voto determinado pela intimidação do coronel, ele é um voto assim constituído no meio rural, mas também no meio urbano. Agora, é verdade que também tem o clientelismo, que é basicamente uma troca de pequenos favores. Então, o coronel ele vai lá, como eu falei antes, né, no exemplo do slide anterior, em época de eleição, ele enxerga então o trabalhador da sua terra, ele enxerga lá o camponês e ele faz alguns agrados a esse camponês, alguns presentes. Coisas que são citadas em livros e números de história sobre esse período são até engraçadas. Por exemplo, uma prótese dentária, uma chapa, né, como a gente diz, uma dentadura. Ou então, concediam àquelas pessoas passeios em automóveis. Sim, automóveis. O automóvel que era uma coisa, né, totalmente fora dos padrões brasileiros, era uma coisa vinda do estrangeiro, quase como uma coisa exótica. As pessoas trocavam voto por andar no automóvel, mas principalmente por benesses de ordem financeira. Tá? Então, alimentos que eram distribuídos. Vejam que não é uma coisa que a gente não tenha nenhum tipo de relato, né, na atualidade. Eu lembro de uma situação X na cidade aqui, né, que nós tivemos em época de campanha eleitoral, em prévias de eleição para vereador de Pelotas, nós tivemos aí um vereador na época que andava com um carro, né, de som, então num caminhãozinho assim, cheio de cesta básica,
dentro de uma região, né, de vulnerabilidade socioeconômica bastante grande aqui na cidade, distribuindo aquela cesta básica. E todo o redor daquele caminhãozinho ali, daquele carro de som, plotado com a imagem e com o número daquele candidato. O que será que estava sendo transmitido, né, claramente ali naquele momento? E é óbvio que ele foi denunciado, né, pelos seus pares, pela oposição, seus concorrentes, e aí é interessante a justificativa, né, dizendo que, na verdade, eles usaram o carro de som, que era de uma organização, uma ONG, né, organização não governamental, e que eles apenas utilizaram o carro de som da ONG para distribuir, para ajudar a ONG, então, a distribuir o alimento. Pois é, mas por que plotaram, então, e botaram som nesse carro que deveria ser utilizado para distribuir alimento? Obviamente, para fazer a vinculação de que quem dava o alimento era aquele político, e que se votassem nele, seguiriam tendo esse tipo de benefício de pequenos favores. Não vamos longe. Basta perceber que depois que passam as eleições, a gente tem filas, literalmente filas, na Câmara de Vereadores, de populares querendo falar com os vereadores, pedindo em troca do apoio político que deram, o emprego para o seu pai, para o seu irmão, para o seu tio ou para si mesmo. Ou algum outro favor, como um medicamento ou outra coisa do gênero que porventura se necessite e que o poder público por si só não conseguia atender. Então, o clientelismo, se a gente for parar para pensar de um modo mais crítico, ele até hoje, né, por outras formas, de uma outra roupagem, mas ele até hoje segue existindo. Tá? E, por fim, a degola. Bom, a degola, ela vem do ato claro da corrupção. Tem uma charge muito famosa de prova de vestibular que mostra vários esqueletos com uma cédula escrita voto, então, e indo para a urna colocar ali a sua intenção política. O que aquela charge mostrava? Mostrava primeiro o fato da corrupção evidente, porque os mortos acordavam no período eleitoral. Por que os mortos acordavam? Claro que isso não é literal. Mas eles acordavam porque, nominalmente, muitas pessoas que haviam morrido há muito tempo estavam no dia da votação para fazer jus ao seu voto, ou seja, para assinar a ata. Claro que era um ato de adulteração. Os caras iam lá e colocavam o nome de pessoas que tinham morrido, usavam o nome de pessoas que tinham morrido já há muito tempo para exercício do voto, para o benefício de um determinado candidato. E isso faz parte de uma maquinação que vai acabar gerando o termo degola. Porque olha o que acontece. Havia uma comissão legislativa chamada de Comissão Verificadora de Poderes, e essa comissão ela tinha como finalidade fazer uma auditoria nas urnas e fazer a conferência do voto com a assinatura da ata eleitoral. Desse modo, eles teriam a certeza de que o candidato que venceu naquelas urnas foi, de fato, de acordo com o número de votantes que a ele desejaram estabelecer sua confiança política. Porém, na prática, essa comissão ela acabava sendo, por vezes, seduzida pelos volumes significativos de recursos ou promessas políticas, e de tal forma que, quando da contagem desses votos, percebida a derrota daquele que havia feito propostas, né, bastante sedutoras, as atas eram adulteradas, mortos se erguiam das tumbas para votar, né, e acabava com isso, então, gerando a vitória, não para quem de fato tinha vencido nas urnas, mas para quem tinha oferecido mais e de forma melhor, né, condições para os membros da comissão verificadora. Então a gente chama de degola eleitoral, ou simplesmente degola, o ato de assassinar politicamente o resultado de uma eleição, em prol daqueles que melhor pagaram, que melhor se propuseram aos interesses dos membros da comissão verificadora. Tranquilo? Então, degola eleitoral é assim que nós chamamos. Bom, a gente falou que mineiros e paulistas, eles teriam governado, por assim dizer, o Brasil durante o período da República do Café com Leite. E é verdade, mas também é verdade que houveram outros personagens que se colocaram na contramão dessa hegemonia, que não foram propriamente mineiros e paulistas. Um exemplo disso é o Nilo Peçanha. O Nilo Peçanha tinha sido presidente do Brasil, na verdade ele era um vice-presidente, né? Afonso Pena era o presidente, aí quando Afonso Pena acaba morrendo, né, durante o mandato, o Nilo Peçanha assume como vice que era e termina o mandato então de Afonso Pena. Só que depois disso, Nilo Peçanha acaba tentando voltar à presidência. E nos idos lá, né, de outubro de 1921, ele vai estar em campanha
concorrendo à presidência da República contra a figura de Arthur Bernardes. Porém, o Nilo Peçanha, ele representava as chamadas elites dissidentes, que eram aquelas que não estavam vinculadas ao pacto do café com leite, que não eram então mineiras nem paulistas. Eram estas elites dissidentes, a elite carioca, a elite baiana, a elite gaúcha e a elite pernambucana. Elas unidas formaram a chamada Reação Republicana, um bloco político que coloca a condição presidenciável, Nilo Peçanha, em disputa com um grande figurão, um filho de um senhor de engenho, dizia à época falido, mas que tinha um tio bastante influente na política nacional, bastante rico, né? Um tio que era bastante reconhecido na região de Minas Gerais, que por isso mesmo acabou dando força e fôlego para que o sobrinho pudesse disputar a eleição. O Arthur Bernardes foi conhecido, ou tido pelo menos, como o presidente mais odiado da história do Brasil. Acho que agora ele está perdendo o posto, mas pelo menos assim foi entendido por muitos, né? Ele não era aceito pela juventude tenentista, dizia que ele era muito do mesmo, que ele sustentava o estandarte da corrupção, que o Brasil precisava de moralidade, e os tenentes não admitiriam que um signatário da política corrupta de paulistas e mineiros, café com leite, viesse a mais uma vez tomar a frente da presidência do Brasil. Inclusive, se levantaram em armas, ainda do governo, né, naquele contexto do Epitácio Pessoa, se levantaram em armas e articularam o movimento dos 18 do Forte de Copacabana, num ato muito claro de luta contra a hegemonia de paulistas e mineiros. O movimento, por si só, os 18 do Forte, que é a imagem que está ao fundo aí, né, do slide, mostrando parcialmente, é um movimento dessa juventude politizada, da classe média urbana, que havia cursado a escola de formação de oficiais e que, evidentemente, entendia o cenário político de manipulação e se colocava contra isso. Desejava um Brasil moralizado, onde o voto fosse secreto, onde a educação fosse para todos, ou seja, uma reformulação das estruturas políticas institucionais e que, para isso, só poderia se dar se houvesse a ascensão de outros, que não aqueles tradicionais políticos representantes de Minas ou São Paulo. Então eles vão para as ruas, nós vamos ter um movimento armado, é um movimento falho, ele acaba sendo controlado, ele acaba sendo debelado pela repressão. Então, na época, o Epitácio Pessoa, que é uma figura política interessante da história do Brasil, porque o Epitácio Pessoa, vou fazer um parênteses aqui, né? O Epitácio Pessoa, ele é uma figura política interessante porque ele era um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Ele tinha sido procurador-geral do Estado, né? Já tinha sido ministro, e agora na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tinha sido ministro da Justiça. Aí depois ele foi procurador-geral do Estado, né? da República. Aí depois, então, ele se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. Aos 47 anos, acometido de uma apendicite, ele entra com pedido de aposentadoria por invalidez, olha só, e ele ganha 47 anos de idade, depois de 10 anos, na condição de ministro supremo Tribunal Federal, ele então vai se aposentar. Olha que interessante o que acontece com ele. Ele se aposenta e aí nós temos toda uma situação política no Brasil, né? A gente tem ali o final da Primeira Guerra Mundial, o Venceslau Braz era o presidente, a sucessão do Venceslau Braz se dá pela ascensão do Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, que é uma figura interessante que a gente vai comentar depois, né? Ele vai ser o presidente do Brasil no contexto da chamada revolta da vacina, e ele seria o primeiro presidente que voltaria ao poder após um mandato. Seria o primeiro presidente a assumir pela segunda vez o mandato presidencial no Brasil, porque até então todos os presidentes tinham governado apenas por um mandato e não tinham conseguido voltar ao poder. O Rodrigues Alves tinha conseguido, ele tinha vencido politicamente, então ele assumiria, né, lá em 1918, ele assumiria o poder presidencial, mas acabou morrendo, né? Infelizmente ele acabou falecendo, acometido da gripe espanhola, né, que foi uma gripe que matou só no Brasil 82 mil pessoas, 82 mil pessoas, no mundo matou cerca de 50 milhões de pessoas, então foi realmente uma pandemia. Por mais que o nome seja gripe espanhola, é válido lembrar que ela surge no Kansas, nos Estados Unidos, mas na época, como havia a Primeira Guerra em curso, então nós tivemos uma espécie de censura pelo governo americano, justificando não alardear, não causar pânico a uma sociedade já acometida pelos horrores da guerra.
Então a doença ela surge nos Estados Unidos, se propaga aos campos de batalha da Europa, assume a condição de uma pandemia, mas é na Espanha quando chega, onde ela mata mais do que a Primeira Guerra Mundial matou, né? Ela mata 1 milhão de pessoas só na Espanha. Então, quando ela chega na Espanha, ela acaba sendo publicitada pelos jornais espanhóis. Então, ela começa a ser entendida como uma gripe espanhola, porque a Espanha publicitava. Na verdade, ela é uma gripe americana, né? Uma pandemia que surge a partir dos Estados Unidos e que acomete o mundo inteiro. E é até engraçado isso, irônico, porque hoje os Estados Unidos acusam a China de serem responsáveis pelo vírus que hoje, né, o Covid-19, que acometeu o mundo inteiro num novo episódio de pandemia. Mas eles tiveram na sua história um vírus também, que surge no Kansas e que também gerou uma hecatombe, que até então matou muito mais do que a Covid-19, certo? E no caso do Rodrigues Alves, nós teremos, né, ele morrendo acometido desta gripe espanhola. E aí ele morre, quem assume seria o vice, né, que é o Delfim Moreira. Ele assume o poder, né, como vice, governa por 8 meses, e dizia a Constituição que depois de 8 meses governando, ele deveria estabelecer novas eleições, porque a Constituição era muito clara. Se o presidente eleito não governasse pelo menos a metade do período do mandato, que eram o mandato total era 4 anos, então tinha que governar por 2 anos. Se ele não governasse por 2 anos, cabia ao vice organizar novas eleições. E aí é o que faz o Delfim Moreira. Ele organiza novas eleições e quem vence essas novas eleições, adivinha quem é? Esse ministro do Supremo Tribunal Federal, que aos 47 anos pediu aposentadoria e que naquele momento estava onde? Na França. É lá na França que ele estava. O que ele estava fazendo na França? Algo nobre. Ele sai da aposentadoria, né, à época pedido então do presidente Venceslau Braz, e ele vai até Paris para a Conferência de Paris, onde nós teríamos como resultado final o Tratado de Versalhes, um tratado punitivo em relação à Alemanha. E esse Tratado de Versalhes ele vai acabar trazendo ao Brasil, devido à participação e protagonismo do então Epitácio Pessoa, ele vai acabar trazendo ao Brasil uma indenização perante as embarcações brasileiras que foram naufragadas pelos submarinos alemães, que foram atacadas pelos submarinos alemães. Então ele tem êxito. Agora, a grande graça de tudo isso é o seguinte, ele no estrangeiro vai concorrer à presidência do Brasil contra o eterno derrotado, o eterno segundo lugar, que é a figura interessantíssima do Rui Barbosa, que já tinha perdido por Hermes da Fonseca, né? Que já tinha perdido para o Prudente de Moraes e que perderia agora de novo para esse candidato que nem campanha fez porque estava na França. E foi avisado lá na França que tinha vencido. E ele volta para assumir a presidência. Pois é, né? Olha que engraçado, um ex-ministro da Justiça virando presidente do Brasil, né? Bom, mas enfim, o fato é que ele volta e assume a presidência. Ele que é o Epitácio Pessoa. E engraçado que ele assume a presidência, então ele ganha o salário de presidente e a aposentadoria com o ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso aí que tu estás ouvindo. Isso aconteceu em terras tupiniquins. Mas enfim, o Epitácio Pessoa, ele vai sufocar a revolta dos 18 do Forte de Copacabana e vai garantir que as eleições transcorram normalmente nos idos de 1921. O Arthur Bernardes, obviamente, ele era uma pessoa odiada por todas essas elites periféricas ao Pacto do Café com Leite, né? No próprio Rio de Janeiro, nós vamos ter ali as marchinhas de carnaval sendo constituídas, uma marchinha de carnaval que dizia mais ou menos assim, seu mé, no Palácio das Águias o senhor não bota o pé, seu mé, no Palácio das Águias o senhor não bota o pé. Bom, essa marchinha de carnaval foi cantada aos 4 cantos do Rio de Janeiro, obviamente fazia referência ao Palácio das Águias, as águas imponentes, que até hoje estão lá, né, no Palácio do Catete, que era o palácio presidencial, lembrando que a capital à época era o Rio de Janeiro. Acontece que o seu Mé, que era seu Mé, porque ele era tido como um cabrito, né, porque devido às feições dele, ele era associado à figura do cabrito, então o cabrito Mé, né, seu Mé, acabou vencendo. Como eu disse, o pacto do café com leite, né, todos os mecanismos de corrupção e manipulação eleitoral falaram mais alto, a força da economia do café falou mais alto e Arthur Bernardes venceu. Engraçado porque ele diz o seguinte, as injúrias cometidas contra o candidato serão perdoadas pelo presidente.
uma ova. Uma ova porque ele vai assumir a presidência, a primeira coisa que ele faz é chamar para cariação os autores da marchinha. Ele chama os caras para dar explicação. Ele dá um esporro nos caras, bota os caras no chilindró. E mais, ele vai fazer um campo de concentração que era chamado de colônia penal, tá? Na região do Amapá. Ele constitui uma colônia penal, que seria então hoje o que a gente vai chamar de Cleveland, né? E isso fazendo referência a um presidente dos Estados Unidos, Stephen Groove Cleveland, que teria intercedido a favor do Brasil na contenda contra a Argentina, e aí a formação da cidade de Cleveland, né, na região ali do Paraná, e aí ele vai replicar então a Cleveland do Norte, lá na região do Amapá, né, nas margens do rio Oiapoque. E aí ele faz uma espécie de colônia penal, né, um campo de refugiados, um campo de concentração, por onde ele vai mandar os presos políticos do seu regime. É isso aí. Porque olha só, quando ele assume a presidência, o Brasil vivia um estado de sítio, por conta da revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Então o Epitácio Pessoa, ele havia decretado o estado de sítio no Brasil, e quando o Arthur Bernardes assume, ele assume e mantém o estado de sítio. Então ele tem plenos poderes, e é assim determinado pela Constituição, no período de estado de sítio, ele tem plenos poderes para agir, né, dentro de determinados aspectos. E um deles é a questão da contenção dos movimentos sociais, o que eram chamados na época de movimentos de insubordinação, movimentos anárquicos. E aí eles repreendiam os movimentos de rua, dos tenentes, né, movimentos de contestação da sua figura política, e todos os líderes sindicais vinculados ao anarcossindicalismo, né, que haviam dado início a processos de greve naquele contexto, tanto que em 1917 a gente tem ali a greve geral em São Paulo, cerca de 50 mil trabalhadores vão às ruas, né? E aí nós vamos ter a indústria Matarazzo, que é uma indústria de ascendência italiana, do setor têxtil, sendo paralisada, né? Ela é sitiada, inclusive, né? Temos a polícia tendo que dispersar os manifestantes, e tudo isso liderado pelos sindicalistas, que atrelados, né, pela sua origem imigrante, muitos italianos e alemães, estão atrelados à ideologia do anarquismo, do comunismo, né? Então o anarcossindicalismo era muito forte no setor fabril, no setor sindical dos trabalhadores. E por isso mesmo, Arthur Bernardes, quando dá repressão ao movimento tenentista, também se vale da força do estado de sítio para repreender os movimentos sociais de rua, os movimentos sindicais. E muitos desses anarcossindicalistas, eles eram presos e eram levados, então, como prisioneiros para a região do Amapá, lá para a região de Cleveland, lá na região de Cleveland do Norte. E eram colocados lá e ficavam lá durante 4 anos. Chegamos a ter ali mais ou menos cerca de 950 pessoas, 942 pessoas. E dessas 492 pessoas, cerca de 500 pessoas, um pouco menos que isso, 495, 96, acabam morrendo. Muito por conta da debilidade física, dadas as torturas, é um sistema todo de degradação humana, né, que ali vai ser feito, mas também por doenças que acabam acometendo aqueles prisioneiros. Então, Arthur Bernardes teve essa face vil e por isso foi declaradamente odiado, até então o presidente mais odiado da história do Brasil. E também é interessante porque Arthur Bernardes, nesse contexto aí, né, dessa disputa, dessa contenda política, ele vai ser acometido de uma fake news. Veja que interessante, né? Fake news é uma coisa que no Brasil não é uma novidade da contemporaneidade. Nós temos as chamadas cartas, né, de Arthur Bernardes, que seriam, na verdade, documentos falsos, que foram atrelados a setores da mídia jornalística do Rio de Janeiro e que acabaram tendo uma circulação que vai para além do Rio de Janeiro e todo o Brasil. Na verdade, seriam cartas onde Arthur Bernardes criticava duramente os setores militares. Mas, na prática, não era isso. Na prática, isso tudo foi uma manobra política, inclusive encabeçada pelo Hermes da Fonseca, que tinha sido presidente do Brasil, que apoiava, então, a reação republicana e que depois foi descortinada. Né? Mas as cartas falsas, como são chamadas, de Arthur Bernardes, na verdade, era uma tentativa de constituir uma manobra para impedir a sua posse. Na prática, isso não acontece. Ele assume, comete todas essas arbitrariedades que a gente comentou, como o campo de concentração em Cleveland, lá no Amapá, no sul do rio Oiapoque, nas margens do rio Oiapoque, e consegue, então, manter o seu mandato até o término, lá nos idos de 1926.
certo? Então nós temos aí Arthur Bernardes e Nilo Peçanha que não era nem mineiro nem paulista e que tinha sido vice-presidente, né, do período do governo de Afonso Pena e que disputaria com Arthur Bernardes e seria derrotado por este. Tá? Bom, aí nós temos uma outra exceção à regra. Eu falei do Hermes da Fonseca para vocês, tinha sido presidente, então tá aí ele. De um lado a gente tem o Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, Deodoro da Fonseca, tem algum vínculo? Tem. O Hermes da Fonseca, ele é sobrinho de Deodoro da Fonseca. Evidentemente, né, do primeiro presidente, o Marechal, presidente do Brasil. Pois então, o Hermes da Fonseca vai disputar, né, a condição presidencial com o Rui Barbosa. Rui Barbosa, que era de São Paulo. O Hermes da Fonseca contava com o apoio de Minas e do Rio Grande do Sul, da onde ele era originado. E aí vai criar-se nesse contexto aí, isso nos idos ali de 1910 a 1914, que é esse contexto de governo, né, que vai se estabelecer, a figura do Hermes da Fonseca como o primeiro presidente gaúcho. Agora o interessante, a imagem de fundo, ela traz à tona dois brasões. Inclusive na prova do PAV, né, se tu está me assistindo, tu é de Pelotas, Rio Grande do Sul, temos a prova de ingresso ao FUPEL, e tem essa prova do PAV, né, como nós chamamos, Programa de Avaliação da Vida Escolar, trouxe numa das suas edições, né, da terceira etapa, o PAV 3, uma questão que se valia dessa imagem que está de fundo, né, do nosso slide. De um lado nós temos um brasão, e nesse brasão tem um livro aberto, escrito Lex, que é lei em latim. Do outro lado, uma representação militar, né, de duas armas cruzadas, que seria então um brasão armado representando o Hermes da Fonseca, porque ele era um militar de carreira, era um marechal. E do outro lado a lei, representando um clássico jurista, né, um importante ministro no período provisório do Deodoro da Fonseca, que tinha sido muito influente na própria Constituição de 1891, que era o ex-também ministro da Fazenda, o Rui Barbosa. Um político que vinha desde o contexto imperial, uma figura conhecida, um intelectual bastante abrilhantado, né, na academia, mas que politicamente não conseguiu êxito, né, não conseguiu chegar ao poder. E o Rui Barbosa ele diz o seguinte: vamos levar consciência política, como um idealista que era, né, um intelectual que era, vamos levar a consciência política ao povo brasileiro. Então ele cria a chamada campanha civilista do Rui Barbosa. Ele literalmente perambula pelas cidades, né, do Brasil, divulgando o seu programa de governo. O Hermes da Fonseca, muito bem orientado, né, muito bem conduzido por uma figura política que para muitos seria o Sarney, né, dos idos de 1910, que é o Pinheiro Machado, vai entender que o jogo de poder estava independente das questões populares. O povo saber em quem ele iria votar, ou o povo ter consciência dos programas políticos, pouco importava. Porque, no fim, eram os acordos da elite coronelista latifundiária que iriam definir o resultado das urnas. Então, o que o Hermes da Fonseca faz? Ele não quer saber de divulgar programa, plataforma política eleitoral nenhuma. Ele vai nas elites. Através da figura do Pinheiro Machado, ele faz um grande conchavo entre as elites e consegue o apoio de Minas Gerais à sua candidatura. E, obviamente, acaba vencendo. Tá? O Rui Barbosa não era unanimidade, ele era um liberal, ele não era um conservador paulista. Tá? Então, ele não era um conservador que representasse os cafeicultores de São Paulo, ainda que alguns tivessem simpatia por ele, por uma questão personalista, mas a grande maior parte não o apoia. Sim apoia o candidato que Minas Gerais havia, então, lançado suas fichas, que era o Marechal Hermes da Fonseca. Então, apenas alguns setores intelectuais urbanos de São Paulo que vão apoiar o Rui Barbosa e, sem expressividade nenhuma em termos de votação, acaba sendo derrotado. Tá? Então, aí uma outra exceção, a regra geral, que era a alternância entre Minas e São Paulo, como a gente havia comentado. Agora vamos falar de economia. Claro que a economia se fundamenta no café. O Brasil é o café é o Brasil. É assim que se dizia. A agroexportação, monocultora do café, ela é a base sustentadora da economia de boa parte do período. Agora não se enganem. Pensar que somente de café viveu o Brasil, nesse ato que foi a República Velha, é um grande engano, é um ledo engano. Por quê? Porque nós também tivemos exportação de outros produtos. A gente vai ter a borracha, que vai comentar mais adiante, o próprio açúcar. Tá? É um ponto que a gente tem que comentar, né? Muita gente pensa que o açúcar só foi produzido no Brasil durante o período de ocupação do Nordeste pelos portugueses.
Não é verdade. O açúcar até hoje é produzido pelo Brasil. E o açúcar foi muito importante. Nós temos aí alguns materiais bibliográficos, por exemplo, como o livro famoso de Caio Prado Júnior, A História Econômica do Brasil, onde ele mostra em tabelas de análise da época que em alguns momentos da República Velha, inclusive o açúcar, foi mais vendido do que o próprio café. Claro que majoritariamente o café foi o principal produto, mas houveram momentos de pico na exportação açucareira, que superaram inclusive o café. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que somente de café viveu o Brasil naquela época, né? Porque também isso seria um exagero. Bom, Fundo em Loan. O que é o Fundo em Loan? O Fundo em Loan é um mecanismo financeiro criado no período, então, do café com leite para garantir o investimento no cenário de produção e exportação de café. Então, basicamente, o Fundo em Loan ele era um mecanismo de renegociação de dívidas já existentes. Então, toda a dívida brasileira que existia, ela era renegociada, então novos empréstimos eram feitos, óbvio que vinculados esses empréstimos aos banqueiros ingleses, e esses empréstimos eles tinham uma previsão de suspensão de juros por 3 anos. E o início do pagamento dessa dívida se daria 13 anos após a sua contração, tendo um período máximo de quitação de 63 anos, do valor integral que obviamente foi obtido de empréstimos. Porém, todavia, contudo, onde reside a grande questão do Fundo em Loan? Ele reside nas garantias para que haja essa renegociação e a aquisição de novos empréstimos. Porque os banqueiros ingleses, para emprestar mais dinheiro para esses latifundiários cafeicultores do Brasil, eles vão exigir algumas garantias, como, por exemplo, receitas da alfândega do Rio de Janeiro, né? Receitas da Estrada de Ferro Central do Brasil, criada lá no segundo reinado, né, pelo Mauá, que foi o grande empreendedor do Brasil naquele contexto. Então, as receitas dos bilhetes, né, que eram comprados para poder utilizar do serviço, além da questão do serviço de saneamento básico, né, de abastecimento de água do Rio de Janeiro, assim como também de iluminação. Tudo isso passaria a ser controlado pelo capital britânico, como garantia de que haveria devolução desses empréstimos. É óbvio que esse compromisso de retirada do meio circulante do café, né, ele tinha uma finalização muito clara. A finalização era a finalidade principal dessa política de fundo em loan era ampliar a exportação cafeira, ampliar a base de produção cafeira. E, logicamente, para isso, tinha que haver toda uma política de contrapeso, né? Pesos e contrapesos. Para que o Brasil tivesse o capital necessário para o investimento da ampliação do cafezal, tinha que haver, por outro lado, alguma compensação. Então, vejam que nós temos ali o compromisso de retirada do meio circulante e queima de moeda, visando a valorização monetária. O Brasil vai estabelecer mecanismos como esse para garantir que a flutuação da sua moeda se mantivesse de tal forma que valorizasse e garantisse lucratividade para esses exportadores de café. Aí nós vamos chegar numa máxima que nós chamamos a história econômica do Brasil de privatização dos ganhos e socialização das despesas. Por que isso? Porque o Fundo em Loan vai fazer parte de um programa de valorização artificial do café. Muito desse dinheiro que vai ser obtido nesse momento vai ser utilizado para a compra de café pelo poder público. A exemplo do que acontece no convênio de Taubaté, onde nós teremos estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo se unindo para a compra do excedente de café produzido pelo Brasil. E óbvio que ao fazer isso, eles estão usando dinheiro público para comprar uma produção que é privada dos produtores de café e que, quando não retornasse aos cofres públicos, se tornaria uma dívida de Estado. Então, eu privatizo os ganhos, porque quem ganha com isso são os produtores de café, mas eu socializo as despesas. Porque se o Estado comprar café e não conseguir vender esse café de modo a recuperar o dinheiro que empreendeu na sua compra, isso vai gerar uma dívida para o Estado, para o erário público, que vai ser compensada com aumento de impostos, ou seja, todos pagamos pelo rendimento privado de um pequeno grupo. Fundo em Loan faz parte dessa política de valorização do café, como a gente vai ver agora no slide a seguir. Então, o Convênio de Taubaté, 1906,
Eu falei para vocês, era um convênio porque era associação de estados. Vou repetir, a gente vai ter Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro unidos em prol dessa valorização do café. Por que ela é artificial? Né? Porque como é que se dá a valorização de um produto normalmente no mercado? Dentro daquela perspectiva do Adam Smith, lá do iluminismo, oferta e procura. É a famosa mão invisível que organiza as regras de mercado. A mão invisível simboliza a lei maior, a lei maior de mercado. Se muita gente quer um produto, mas esse produto está disponível em uma condição, em uma quantidade menor do que o número de pessoas que quer o comprar, a tendência é que haja uma inflação do produto, ou seja, uma valorização natural desse produto no mercado. Agora, se tiver um número de uma quantidade de produto que é muito maior do que o número de compradores que desejam esse produto, bom, aí o processo é inverso. O valor do produto tende a cair, a deflação. Então, isso é o que naturalmente, numa lei de mercado, aconteceria. No caso do Brasil, é artificial, porque não vai haver uma demanda por esse café tão grandiosa, de modo que esse produto vá para o mercado externo, e o nosso principal comprador de café é os Estados Unidos, em boa parte do tempo. Então, nós não tínhamos tanta requisição de café nos Estados Unidos, de modo que esse café se valorizasse no mercado internacional. Tá? Então, o que o governo brasileiro faz? Ele vai pegar recursos públicos, muitos dos quais oriundos daqueles empréstimos que a gente comentou agora, do Fundo Eloa, e vai comprar esse café dos produtores. A lógica era a seguinte: nós vamos comprar o café e vamos estocar. Num momento em que houver, né, quebra de safra ou aumento da demanda por café, e esses produtores não conseguirem atender esse mercado, então nós pegamos o café que nós compramos e nós colocamos à disposição do mercado. Lucramos com esse comércio, tomamos esse recurso ao Estado, pagamos a contração de empréstimo que fizemos para comprar o café e todo mundo passa a ganhar. Qual é o problema? O problema é que nunca vai haver quebra de safra. Como o café é o Brasil é o café, né, em linhas gerais, o investimento sobre a prática de produção do café vai ser sempre muito grande, tanto na importação de insumos, quanto de produtos químicos, quanto de maquinários agrícolas, ou seja, de mecanismos de ampliação da produtividade. E o café nunca vai ser insuficiente ao mercado externo. Ele sempre será em maior quantidade do que a demanda. E por isso, nós vamos comprar café com o poder público, o café vai ser estocado, isso gera naturalmente um custo, porque imagina, tu compra sacas e sacas, toneladas de café. Onde é que tu vai botar isso? Num silo. Tu vai ter que alugar um silo. A locação do silo custa dinheiro. Se o café ficar lá em tempo demasiado, o café estraga. E aí o café vai estragando, nós temos literalmente o rasgar do dinheiro público. E aí, de novo, privatiza-se os ganhos, socializa-se as despesas. Como é que tu paga essa conta? Cobrando impostos para equilibrar as finanças, para devolver ao erário público aquilo que foi perdido pelo mau negócio. Eu sempre digo uma coisa: no Brasil, historicamente, né, pensando na história econômica do Brasil, no Brasil, historicamente, nós não temos o debate, esse debate que hoje, né, muito se dá, Estado máximo, Estado mínimo, Estado necessário. Agora pegou a moda o cidadão máximo, né? Não é mais Estado mínimo, é cidadão máximo. Isso sempre foi na história econômica do Brasil uma balela. O que sempre importou foi a quem servirá o Estado. Se aos interesses da elite econômica ou se aos interesses dos setores populares. Sempre que é o interesse dos setores populares, uma crítica voraz frente ao governo que defende isso. Quando aos interesses da elite, tudo válido, tudo é necessário e tudo é em prol do progresso. Então, hoje no Brasil, o debate que a gente tem muito mais é voltado por uma questão econômica do que propriamente por uma questão ideológica, ainda que assim se queira trazer e se publicitar à sociedade. Na prática, o que nos bastidores do poder de fato existe é a quem servirá o Estado. Se a elite, né, econômica da nação ou se aos setores subalternos, populares e desvalidos. Quando a estes, sempre uma crítica voraz a quem o faz. Quando ao outro, a elite, sempre uma justificativa plausível que busque, então, trazer à tona o ideal de progresso, de crescimento, como sendo o resultado desse tipo de prática de favorecimento da elite. Lê do engano, e a nossa história está aí para nos dizer isso. Por isso eu sempre digo aos alunos,
Povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Daí o porquê a importância do estudo da história, porque a importância do estudo das humanidades. Tranquilo? Vamos adiante. Borracha. Está aí um produto muito importante na história do Brasil. A borracha se torna importante, sobretudo dentro do hiato entre 1890 e 1910, porque nós temos, de fato, um momento de boom da indústria automobilística. E aí nós vamos ter nos Estados Unidos, né, os setores de produção, como a Ford, necessitando de uma matéria-prima que era importada da Índia, mas que, devido à proximidade do Brasil em relação aos Estados Unidos ser muito maior, acabava sendo muito lucrativo comprar inicialmente do Brasil. Então, daqui começam a sair carregamentos e carregamentos de látex. Esse produto, que é extraído da região norte, né, então a gente vai ter a região do Pará e da região da bacia amazônica, ele vai acabar gerando, sobretudo, uma grande ocupação populacional dessas zonas. Nós vamos ter um deslocamento muito grande, principalmente no início do século XX, quando nós temos uma grande seca, na primeira década ali do século XX, uma grande seca cometendo o Nordeste. Então, muitos desses retirantes vão para o Rio de Janeiro e para São Paulo, buscar oportunidades, é verdade, mas muitos também vão para a região da Amazônia, né, e do Pará. E lá vão se dedicar à atividade da extração de látex, né, da extração de borracha. Evidentemente que isso vai estar, essa demanda por essa borracha brasileira também está associada à produção inglesa nas suas colônias asiáticas e à decadência dessa produção. Como eu falei, a Índia era uma grande produtora de látex, mas a decadência, né, da produção desse tipo de gênero nas colônias inglesas acaba favorecendo o fortalecimento das exportações brasileiras. Inclusive, a gente vai ter um slide mais adiante, que vai falar sobre a questão do Acre, que justamente se dá devido a essa atividade econômica bastante relevante, volto a dizer, nesse primeiro momento do século XX. Agora, além da borracha, a gente também tem o cacau. O cacau vai ser muito importante durante a Primeira Guerra Mundial, né, porque o cacau ele vai ser utilizado para a produção, dentre outras coisas, de chocolate. Né, e o chocolate vai ser um produto extremamente rentoso no mercado ali internacional, no mercado europeu, principalmente o chocolate suíço. Né, e aí o consumo de cacau por parte da Suíça vai ser extremamente grande. Por que o chocolate é importante durante a Primeira Guerra Mundial? Ora, porque durante a Primeira Guerra Mundial, boa parte dos produtos tradicionais de importação, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eles acabam decaindo. Por exemplo, é o café. Mas o cacau não, porque o cacau era utilizado para fazer, dentre outras coisas, o chocolate, que era um alimento altamente calórico e energético, distribuído para os soldados nas frentes de batalha. Então, tu aumenta o consumo de cacau, porque é uma matéria-prima básica para a fabricação do chocolate, que vai ser um alimento utilizado pelos combatentes nas trincheiras, e tanto na Primeira Guerra Mundial, quanto depois na Segunda Guerra Mundial, da mesma forma. Agora, outros produtos que também serviram de exportação no Brasil da República Velha. Açúcar, couro, algodão, mate, tá? Produtos agrícolas do setor primário, que basicamente se destinam a essa exportação e que, evidentemente, nesse caso, não tem nenhum deles um número expressivo, a não ser o açúcar, que, como eu disse e observo novamente, teve alguns picos na exportação durante essa fase política e econômica do Brasil, chamada República Velha. Tá? Então, nós temos aí um aspecto interessante. Cuidado, porque o petróleo não é um produto da República Velha. Tivemos questões de vestibular trazendo petróleo. Petróleo era ou não era um produto da República Velha? Não. Petróleo no Brasil só começa a ser prospectado e extraído a partir da segundo o governo de Getúlio Vargas. Somente ali é que nós teremos a construção da Petrobras, com a campanha Petróleo é Nosso, então 1953, construção da Petrobras, estatal do petróleo. Somente aí. Tá? Antes disso, nós não tínhamos a questão do petróleo como uma questão de ordem nacional. Não havia importância e nem mesmo naquele momento a questão da descoberta e exploração dessa riqueza. Tranquilo? Vamos adiante. Indústria. Bom, aí a indústria nós temos como pano de fundo a UFPEL, que para quem é de Pelotas sabe, né, o antigo frigorífico Anglo, hoje é a sede da reitoria da universidade, e não é por acaso que eu botei essa imagem. Quando eu falo em indústria, nós estamos falando evidentemente de um momento onde nós vamos ter a ascensão de um boom industrial no Brasil. E esse boom industrial ele vem devido às necessidades de força maior. Que necessidades são essas?
substituir as importações. O Brasil até então era um exportador de matéria-prima, de produto primário, e importador de produtos outros desenvolvidos pelas indústrias da Europa e dos Estados Unidos. Mas aí vem a Primeira Guerra Mundial. As indústrias europeias se voltam para atender os esforços de guerra. E o Brasil, que importava desse estrangeiro, se vê vetado dessas importações. Então, o que é preciso fazer? Criar mecanismos de substituição de importações. Ou seja, fomentar politicamente a indústria nacional. Então, aqueles cafeicultores que muito lucraram com a agroexportação do café começam a destinar os capitais oriundos dessa lucratividade para os negócios da indústria. Nós temos um movimento importante, interessante em termos socioeconômicos. Nós temos uma elite aristocrática, vinda do baronato do café, tornando-se uma burguesia industrial. Porque justamente ela vai utilizar do capital que lucrou com a venda do café, acumulada por ela, para um investimento nesse momento que se torna fértil o cenário de desenvolvimento e implantação industrial no Brasil. Venceslau Braz, que é o presidente em questão, fomenta e incentiva esse processo econômico. Então nós vamos ter aqui nesse momento uma ascensão muito grande de produção no setor do chamada indústria de bens de consumo não duráveis. O que seria a indústria de bens de consumo não duráveis? Nós vamos ter ali a indústria de alimentos, né? Então bebida, nós vamos ter ali a questão da indústria têxtil, né? Como uma indústria de bens de consumo não duráveis, tanto que a gente vai ter o frigorífico Anglo, capital inglês investido em Pelotas, e não só em Pelotas, a gente vai ter outras regiões também que vão receber esse mesmo investimento, tanto de capital nacional quanto estrangeiro. Nesse caso em especial, em Pelotas, do capital inglês. Por isso o nome Anglo, frigorífico Anglo, né? Ele é fundado em 1917, dentro dessa perspectiva de uma política de incentivo à substituição de importações. Tá? Nós vamos ter as fábricas Rengants em Rio Grande, né? Setor complexo de produção têxtil. Vamos ter, então, Swift Arno, né, que é um outro complexo também de frigoríficos estabelecidos no Rio Grande do Sul, região de Vacarias também. Né? Então, tudo isso vai acontecer nesse período. Nós vamos ter uma pecuária muito forte e o aproveitamento dessa matéria-prima da pecuária com os frigoríficos, né, com o processo de congelamento e depois comercialização dessa carne. Então, a gente vai ter ali a região do Sudeste também muito fortemente recebendo todo esse tipo de empreendimento. No caso do Rio Grande do Sul, a gente tem empresas interessantes como as lojas Mesbla, lojas Renner, Fritz e Frida, Diementes. Vejam que são fábricas, são complexos de produção que surgem, como a própria Tramontina, nesse contexto, e surgem do capital do imigrante. Porque além desse setor agrícola que vale-se do capital acumulado para o investimento industrial, também aqueles imigrantes que aqui chegavam no século XIX, que haviam acumulado algum rendimento ao longo da sua permanência aqui, né, em terras brasileiras, vão utilizar esses rendimentos para fazer investimentos interessantes neste momento. Então, olha só quantas empresas eu citei. Vou repetir: Diementes, Lojas Mesblas, Casarim, Fritz e Frida, né? Tramontina, Lojas Renner. Tudo isso surge como complexo de produção, né, desse setor de bens de consumo não duráveis dentro desse período que é o período da Primeira Guerra Mundial. Os próprios imigrantes que entravam no Brasil ainda naquele contexto, e mais ainda, né, devido à questão da Primeira Guerra Mundial, vão servir como mão de obra a serem utilizadas nesses setores de produção industriais, que são setores basicamente de produção situados no cenário urbano. Tá? Então, as grandes fábricas estão situadas nos centros urbanos, que crescem, evidentemente, enormemente a partir desse momento. Tranquilo? E aí nós vamos chegar a algumas questões de ordem política externa, né? Política externa do Brasil. Bom, aí nós temos a questão chamada de questão de Palmas. Bom, Palmas é uma região que está no oeste da zona catarinense, né? Num domínio ali em litígio com a Argentina. Então nós temos parte pertencente a Santa Catarina, parte pertencente ao Paraná. O que vai acontecer de fato é que a Argentina vai reivindicar o território. Ela vai alegar que pelo Tratado de Madrid, lá de 1750, lá do século XVIII, pelas demarcações, o Brasil tinha se apoderado de territórios que, na verdade, eram, de fato, pertencentes à Argentina. E isso havia sido reivindicado pela Argentina ainda no segundo reinado.
Acontece que o Quintilino Bocaiúva, que quando da derrubada do Segundo Reinado, né, quando da derrubada do Império e da proclamação da República, ele foi o ministro das Relações Exteriores, né, do governo provisório do Deodoro. E aí ele vai fazer uma espécie de acordo com os argentinos. Ele vai assinar o Tratado de Montevidéu, que coloca aquela zona toda, que está demonstrado no mapa e na imagem em verde, em litígio. Ou seja, não pertence a ninguém. Uma zona neutra. E que depois, então, de definidas as questões republicanas do Brasil, que se dividiria o território entre argentinos e brasileiros. Foi o que os argentinos acreditaram e que os brasileiros quiseram nas suas relações exteriores que a Argentina acreditasse. Quando a República é consolidada, quando a Constituição de 1891, então, lança as bases para um processo eleitoral que leva o Deodoro ao poder, essa contenda ela é trazida novamente ao debate. E aí o que se alega? Que o Quintilino Bocaiúva não tinha autoridade para ter assinado aquele tratado. Claro que isso é um godo sem tamanho, porque ele era ministro do governo provisório do Deodoro, que agora era presidente. Então, evidentemente que essa questão ela era uma questão que tinha tido lucidez na sua resolução. Havia sido pensado e estabelecido. O presidente, nesse momento, quando a Argentina, então, volta a reivindicar as questões de ordem territorial, era o Prudente de Moraes. E aí o Prudente de Moraes, não. Lá no passado, o Quintilino Bocaiúva fez algo que não é de acordo com os interesses republicanos. E, portanto, nós não reconhecemos o Tratado de Montevidéu. A partir daí se cria uma disputa, uma contenda política, diplomática das relações internacionais entre o Brasil e a Argentina. Quem vai ser o arbítrio, né, dessa contenda? O presidente dos Estados Unidos, Stephen Groove Cleveland. E por isso mesmo, nós vamos ter, então, nesse momento, os Estados Unidos fazendo a validação dos argumentos frente a essa disputa. Quem vai advogar em favor do Brasil é, de fato, um jovem bacharel em direito, né, um jovem advogado já naquela altura, que vai ser o futuro barão do Rio Branco. É ele que vai, então, estabelecer, nesse contexto, né, a defesa do Brasil. Vai entregar lá um vasto arsenal de documentos, 6 tomos no todo, mostrando, né, comprovando por que o território deveria ser brasileiro. E o presidente dos Estados Unidos resolve dar ganho de causa para o Brasil. E o território, então, é incorporado aos domínios nacionais. Inclusive, a cidade de Cleveland, né, na região, então, onde nós vamos ter Palmas, ela é assim denominada em homenagem ao presidente que deu ganho de causa territorial ao Brasil. E digo mais, Chapecó e a cidade de Chopin, né, as duas que estão na afluente dos respectivos rios, né, o rio Chapecó e o rio Chopin, foram construídas como fortes de defesa, né, colônias militares, em caso de invasão argentina. Porque a grande verdade é que não se sabia como essas disputas iriam terminar. E o Brasil, então, se prepara para um possível enfrentamento com os argentinos. Felizmente, acaba que nós temos ali uma resolução bastante pacífica, né? O Barão do Rio Branco consegue, então, com toda a sua eloquência e com toda a sua capacidade diplomática, resolver o problema, consegue convencer o arbítrio, que era o presidente americano, a aceitar a sua argumentação, o Brasil acaba ficando como território. Inclusive, aqui vai uma curiosidade. O filho do Barão do Rio Branco, Dr. Paulo Rio Branco, vai residir em Pelotas após a sua formação lá na França, em Paris. Então, ele se torna cirurgião, né, especializado em cirurgia hepática. E ele, depois de lá, de Paris, ele vai para Bagé, e de Bagé ele resolve ir para Pelotas, na rua General Osório, né, entre Teles e Santa Tecla. Ele vai se estabelecer na casa 550, onde ele tem também um consultório médico. Ele vai operar pela Santa Casa, pela Beneficência, vai ser um reconhecido cirurgião, uma figura de bastante pomposidade, né, no cenário pelotense. E ele vai conviver em Pelotas de 1922 a 1927, quando ele acaba sendo acometido de uma enfermidade, vai viajar para a França, e lá vai se tratar com seus colegas, com seus pares, né, na medicina europeia. E aí ele, antes de conseguir voltar para o Brasil, quando estava se preparando para retornar para o Brasil, para Pelotas, ele acaba falecendo. Tá? Então, uma curiosidade, o filho do Barão do Rio Branco, Dr. Paulo Rio Branco, morou, né, cirurgião, médico cirurgião, morou aqui em Pelotas, na rua General Osório, entre Teles e Tiradentes, e foi uma figura importante
no cenário político e social pelotense, certo? Vamos adiante então. Questão do Amapá. Lembra que eu te falei que o Arthur Bernardes tinha criado um campo de concentração, ou colônia penal, como eles gostavam de chamar, no sul do rio Oiapoque, né? Inclusive cidade de Cleveland do Norte, fazendo referência à figura então de Cleveland, lá o presidente americano. Pois então, nós vamos ter uma contenda, né, em 1900 envolvendo o Brasil e a França. Na verdade, o que acontece é que os franceses vão alegar que o tratado que definia os limites norte entre o Império Português naquele momento e os domínios da França, eles não foram respeitados pelo Brasil. Eles alegam que o Brasil tomou territórios para além do que o Tratado de 1713, né, que era o tratado assinado entre Portugal e França, havia determinado. A França não acha justo, entende que na verdade foi prejudicada e ela avança sobre o território brasileiro, ela ocupa o território brasileiro. Evidente que isso gera todo um enfrentamento diplomático que quase desemboca numa luta armada. Mas, mais uma vez, a gente tem a figura do Barão do Rio Branco intervindo e conseguindo estabelecer aí uma espécie de acordo. Na verdade, quem vai acabar constituindo o arbítrio dessa vez não é os Estados Unidos, mesmo que ainda assim os Estados Unidos fossem simpáticos à questão brasileira. Quem vai ser o arbítrio aí vai ser a Suíça. E ela vai acabar então estabelecendo que o Brasil deveria de fato, definitivamente, controlar toda aquela região leste do rio Oiapoque. Então, todos os domínios que já estavam sob o controle do Brasil e que agora seriam reconhecidamente território nacional. A França foi obrigada a retirar suas tropas e a voltar então às antigas fronteiras, que lá em 1713 o Tratado de Utrecht havia assim instaurado. Contenda resolvida e a fronteira entre o Brasil e os domínios da Guiana Francesa são restaurados e a paz volta a imperar no norte do Brasil. Vamos adiante. Por fim, questão do Acre, também te havia mencionado. Então, aí a questão do Acre, o Barão do Rio Branco mais uma vez intercedendo, né, nas questões diplomáticas. O que vai acontecer basicamente? Nós vamos ter, como eu falei, né, com a borracha, com o látex se tornando uma riqueza muito importante na economia nacional, nós vamos ter a necessidade de o Brasil definir a ocupação territorial da região, porque o Acre, inicialmente, ele é boliviano. Tá? Mesmo que parte do território ocupado por esses seringueiros, muitos dos quais, vou voltar a dizer, vêm do Nordeste devido às primeiras décadas do século XX, a cometer a região nordestina de uma seca voraz, ainda que parte desses retirantes vão para a região da Bacia Amazônica, que é um domínio nacional, ainda assim eles vão avançar suas fronteiras rumo à região do Acre de hoje, que era domínio boliviano. Evidente que isso vai gerar atrito, vai gerar uma questão de ruptura, uma contenda diplomática. Como é que isso é resolvido? O Brasil faz uma proposta para o governo da Bolívia, que aceita a proposta brasileira. Qual é a proposta? O Brasil paga uma indenização financeira à Bolívia, cerca de 110 mil marcos, né? 110 mil libras esterlinas, que era a moeda inglesa, mais ou menos 10 milhões de dólares, se fosse fazer a conversão, como indenização, e se comprometia em construir uma estrada de ferro que fizesse a vinculação do rio Madeira até o rio Mamoré, possibilitando então que pelas afluentes desses rios a Bolívia pudesse escoar sua produção através do Oceano Atlântico. E a estrada de ferro começa a ser construída. Ela é chamada de Estrada do Diabo, inclusive. Isso porque ela vai acabar demorando muito mais tempo do que o planejado, custando muito mais caro. E essa demora se dá porque ocorrem mortes, dado o acometimento de doenças, né, da própria região, da própria mata, e dos ataques indígenas, que os indígenas vão resistir a, mais uma vez, a perpetração, né, do seu território pelos interesses do homem branco e interesses econômicos. Então nós vamos ter a resistência indígena, vamos ter doenças que vão acometer os trabalhadores, e depois de 7 longos anos, em 1912, finalmente a estrada vai ser concluída. E a conclusão dessa estrada, então, encerraria o acordo entre Brasil e Argentina. A Bolívia, além disso, vai receber em troca do território algumas áreas, né, de acesso que permitiriam a ela a navegação pelo rio Madeira, que, como eu disse antes, levaria como um afluente da região amazônica até o Oceano Atlântico. A estrada de ferro, essa ferrovia Madeira-Marmoré,
também do mesmo modo seria fundamental para que esse acordo pudesse ser viabilizado. Passado anos desse processo político, e aí é interessante dizer, a charge ao fundo da imagem mostra uma bomba, né, chamada Acre, nas mãos do Barão do Rio Branco. E aí ele levando isso até a Câmara, né? Levando ali, está apagado, está um pouco oculto, mas é Câmara ali. E por que isso está acontecendo? Porque o Acre realmente era um barril de pólvoras. O Acre era um grande problema a resolver. Muitos críticos da época diziam que o Acre não valia o esforço que estava gerando no Brasil, não valia o esforço que estava constituindo ao poder público, né, brasileiro. Mas ainda assim foi uma opção que garantiu a extensão territorial que o Brasil tem hoje e que foi muito importante em algum momento da história econômica devido ao látex, como a gente falou, que foi lucrativo no mercado internacional, atendendo à indústria automobilística. Depois, quando nós temos o sistema de alteração da moldagem de pneus, então a gente vai ter ali com Dunlop, né, a utilização dos derivados de petróleo, o látex perde totalmente o seu papel na indústria automobilística e acaba decaindo. E o que era uma riqueza deixa de ser. Mas ainda assim o Acre permanece como território brasileiro, como território nacional. Agora, anos depois disso, né, na figura do Evo Morales, que é o presidente da Bolívia, nós vamos ter uma contenda, né, novamente envolvendo o Brasil e Bolívia. Na época, o Brasil era governado pelo governo do PT, pelo Lula, e ele vai resolver o impasse da Bolívia, que alegava o seguinte, que os acordos lá do Tratado de Petrópolis, de 1903, que é o tratado que encerra, então, né, o acordo de compra e de anexação do Acre, ele não é um tratado justo. Não foi um tratado justo. E por não ter sido um tratado justo, a Bolívia desejava uma indenização. Evidentemente, o governo Lula, no primeiro momento, nega a indenização, tenta algum acordo, esse acordo não avança, e aí então o Lula resolve fazer vistas grossas frente ao que a Bolívia faz. O que a Bolívia faz? Ela nacionaliza gasodutos e oleodutos da Petrobras no seu território. Agora, os oleodutos e gasodutos da Petrobras no território boliviano pertencem ao Estado da Bolívia e não ao governo brasileiro. O Lula aceitou, né, em troca disso, pediu um comprometimento, né, por parte da Bolívia em não mais reivindicar nada em relação ao Acre. Essa contrapartida foi aceita. A Bolívia, então, assina um tratado, um acordo junto ao Brasil, e a contenda pelo Acre, acreditamos todos, finalmente foi por terra. Então, a questão do Acre começou em 1903, mas ela se arrasta até a contemporaneidade de alguma forma. Tranquilo? Muito bem. Bom, dito isso, então, nós chegamos ao fim dessa aula sobre a República Velha e teremos certamente outros encontros falando do assunto. Próxima aula, vamos falar dos movimentos sociais da República Velha, de alguns episódios aí bastante interessantes e cômicos, né, ou tragicômicos, pelo menos, da história política do Brasil desse período, até chegarmos à Revolução de 30, ou o golpe de 30, que derruba o candidato, ou melhor, o presidente eleito nas urnas, representante de São Paulo, Júlio Prestes, e eleva ao poder Getúlio Vargas, tá? Mas esse é um outro assunto, é um outro tema, e te liga nessa história. Até a próxima aula. Forte abraço, nos falamos, até mais.